Olá, ouvintes do Jassanã Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde trazemos as vozes e histórias que fazem a diferença na nossa comunidade. Eu sou o Edgar Abençoado e hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, o vereador Aldemir dos Santos. Seja bem-vindo, Aldemir, ao Jassanã Cast. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos que nos acompanham. Para mim é uma satisfação estar aqui para esse bate-papo, né? E eu quero desde já mandar um alô e um abraço para minha esposa que está nos acompanhando, nos assistindo, a irmã Kézia, e também para a minha filha, a irmã Adrísia, e também a toda a população jassanense que estão nos acompanhando. É isso aí, Aldemir. Nós vamos conhecer um pouco da história desse homem que, de forma surpreendente, ele conquistou uma cadeira no Legislativo de Jassanã. Aldemir, você vem de uma base política? A sua família era política ou não? Como é essa tradição sua? A gente nunca foi de uma família política, sabe? Sabe que eu nasci ali no município de Coronel Ezequiel. A gente sempre trabalhou na agricultura e meu pai, ele sempre gostou do comércio, sabe? Naquela época era a famosa bodega, né? Ele trabalhava com bodega? A bodega, a famosa bodega ali no município de Coronel Ezequiel. Desde dos 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar na agricultura. Agricultura? A família da gente, nós somos 6 irmãos, nasceram 8, mas morreram 2 ainda criança. Sim. Não nasceu lá em casa nenhuma mulher. E desde cedo a gente trabalhou na agricultura, mas meu pai sempre tinha a famosa bodega, né? E meu avô, ele virava o motor de agave naquela época, sim, né? E ele empregava muitas pessoas, e aquele pessoal no domingo que recebeu dinheiro lá na casa do meu avô, a gente morava as casas muito próximas, e dali mesmo o pessoal que trabalhava com meu avô no motor de agave se deslocava até a casa da gente, onde estava lá a bodega. Vendia tudo naquela época, né? Hoje é o mercadinho, é a mercearia. Antigamente era a bodega, vendia tudo, desde farinha, feijão, carne de sol, até o gás para lamparina, né? Gás para lamparina também. Gás para lamparina, o querosene, porque naquela época, Edgar, não tinha energia elétrica nos sítios, na zona rural. Uhum. E ele vendia o famoso querosene, o gás para lamparina, né? E a gente aprendeu a trabalhar desde cedo, até com dificuldade também para estudar, porque a gente se envolveu muito na agricultura e a escola ficava um pouco distante da nossa residência, Edgar. Mas a gente nunca foi assim de uma família política, a gente nunca se envolveu com política. Mas teve uma época, depois, até quando a gente já estava morando aqui em Jassanã, mas a gente tinha uma ligação com o município de Coronel Ezequiel, meu pai se lançou candidato. Teu pai foi candidato também? A vereador no município de Coronel. Ele foi bem votado, mas não chegou a se eleger. Mas na minha família mesmo, político mesmo, eu acho que a pessoa mais próxima é o vereador, é um primo já de segundo grau, na cidade de Santa Cruz. Mas na região mesmo aqui, a gente nunca foi de uma família política. O comércio sempre teve introduzido na família, né? E vocês são feirantes ainda, alguns de vocês, e fala um pouco dessa história. Como começou essa história da feira? Como eu já falei, lá eu mais ou menos com uns 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar na agricultura. E lá no município de Coronel Ezequiel, a gente criava também caprino, bodes, né? Uhum. E chegou um momento que minha mãe vendeu todos aqueles bodes, aqueles caprinos, e começou a viajar para Caruaru. A gente morando aí no sítio, comprar roupas, confecções, começou a fazer as feiras aqui da região, Santa Cruz, Cuité, ainda no sítio, no município de Coronel Ezequiel. Mas para facilitar mais o deslocamento para as feiras, a gente veio morar em Jassanã. A gente chegou aqui em Jassanã mais ou menos em 87. Certo. Em 87. Aí a gente começou no comércio, todo mundo se envolveu no comércio. Mãe sempre vendeu roupa, meu pai também, meus irmãos. Eu trabalhei mais com calçado, sabe? Calçado. Eu passei mais de 30 anos
como feirante, Edgar. Foi mesmo. Acordando Madrugada. desde cedo. Antes foi na agricultura, depois como feirante. Mais de 30 anos trabalhando na agricultura. Então tem toda uma história. Ou seja, mais de 30 anos trabalhando como feirante. Como feirante. Após essa questão de feirante, você migrou para um outro setor, né? Disputou uma campanha aí na questão do Conselho Tutelar. Fala um pouco dessa história aí, como surgiu esse interesse pelo Conselho Tutelar. Edgar, até 2019, eu trabalhava na feira ainda, e eu estava na Feira Livre em Cuité, vendendo calçado, e o comércio não estava dando mais, muito fraco, tá entendendo? E eu vinha já pedindo a Deus, você sabe que eu sou cristão, sou evangélico, eu tenho intimidade com Deus, para aqueles que entendem, né, que tem como é que diz, uma comunhão com Deus, se conhece a palavra, Deus sabe como é ser cristão e ter uma ligação com a palavra de Deus. E eu vim orando a Deus, Edgar. A minha saúde não estava muito boa e eu já estava cansado de trabalhar na feira, trabalhar no pesado não dava certo, e eu comecei a orar a Deus para Deus abrir uma porta. E eu um dia na Feira Livre em Cuité, eu vi um toque no meu coração, Conselho Tutelar, 2019. Eu fiquei com aquela intuição, o que é esse pensamento Conselho Tutelar? Alguns minutos depois, passou algumas pessoas na feira comentando que estava acontecendo o processo de escolha para Conselho Tutelar. Aí eu peguei aquela palavra e disse, eu vou arrumar essa mercadoria e vou voltar para Jaçanã e vou me candidatar como conselheiro tutelar. E chegando aqui, eu preparei toda a documentação e me candidatei como conselheiro tutelar. Entre 19 candidatos, eu fui o segundo mais votado. Segundo mais votado. Segundo mais votado. Mas desde já com orientação divina. Porque eu senti o toque de Deus, porque eu havia orado a Deus, para Deus abrir uma porta. E nessa porta, o que acontece? Eu passei a ter amor pelo Conselho Tutelar. Porque eu passei a ver a necessidade, a carência, né? Visitando as casas durante o mandato do Conselho Tutelar, a situação de vários adolescentes, de várias crianças, eu criei amor. Das próprias famílias, né? Eu me apeguei ao Conselho Tutelar, Edgar. Tá entendendo? Sim. Eu criei amor pelo Conselho Tutelar. É um órgão importante nos municípios. Nós sabemos que o Conselho Tutelar foi criado em 1990, sim, junto com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um trabalho que a gente não aparece muito. Não aparece, porque a gente trabalha em sigilo, por ética, para manter os casos em sigilo. E eu me elegi como conselheiro tutelar em 2019. Foi o segundo mais votado em 2019. Você falou que é cristão e você ficou quanto tempo no Conselho Tutelar? Eu fui eleito pela primeira vez em 2019 e em 2023 tornei a me candidatar novamente. Aí dessa vez eu já fui o primeiro colocado. São 2 anos de mandato. 4 anos. 4 anos. Eu passei 5 anos no Conselho Tutelar. 4, primeiro mandato, né? E mais um, quando eu me afastei agora para assumir a cadeira de vereador. Mas eu fui o conselheiro mais votado, uma votação muito alta, em 2023, obtendo 858 votos, sendo um dos conselheiros mais votados da região. Durante seu trabalho enquanto conselheiro, você mesmo citou que fazia visita às famílias, conhecia o estado, né, que aquele pessoal se encontrava, e você conquistou muitas amizades. Como surgiu a ideia de você sair candidato a vereador no município de Jaçanã? Isso você já tinha premeditado com você? Ou fala para nós como surgiu isso em você? Edgar, é uma história muito longa. Porque em 2019, quando eu me candidatei a conselheiro tutelar, eu cheguei na casa de uma irmã evangélica para ela fazer uma oração por mim. E naquela oração, Deus mostrou a ela uma visão, uma cadeira girando, sabe? Uma cadeira girando. E não era a cadeira de conselheiro tutelar. Quando a gente terminou aquela oração, a irmã falou para mim, irmão Aldemir, Deus tem algo a mais nessa cidade com você. Deus tem
outra cadeira reservada para você nesta cidade. E olhando para aquela irmã, Edgar, eu falei para ela assim, se for política eu não quero. Se for política, eu não quero. Porque sempre as pessoas passam para a sociedade a imagem da política como uma coisa suja, como o lado negro da política. Mas eu tenho um pensamento, Edgar, que existe a política e existe a politicagem. Deus sempre esteve na política. A política é a arte de governar. Porque não existe organização, não existiria a organização do mundo se não existisse a política. Agora as pessoas, homens, transformaram a política em politicagem, naquela troca de favores, sim. Pega lá, dá cá, que só acreditam que se elege se for assim. E eu sempre passei muito tempo com essa imagem da política. Que a política é uma coisa suja, que a política não dá para cristão, que a política só era para pessoas corruptas. E por isso que eu resisti quando aquela irmã falou para mim que via outra cadeira aqui no município de Jaçanã, eu sentando em outra cadeira que não era conselheiro tutelar. O ano dessa oração, você lembra? 2019, na primeira campanha. Na primeira campanha para conselho tutelar? Na primeira campanha para conselho tutelar, Deus já mostrava para ela que eu chegaria a ocupar outra cadeira diferente aqui no município de Jaçanã. Quando Deus promete, Deus cumpre. E só quem entende isso, Edgar, pessoas que têm intimidade com Deus. Pessoas que conhecem a palavra de Deus. Quando a irmã traz essa revelação para você, que você ia ocupar uma outra cadeira, quando tu falou em casa, qual foi a reação da sua esposa e da sua filha? Já começaram a imaginar que seria na política, na política. Foi eu. Interessante, Edgar, que a maioria das esposas e das famílias resiste quando alguém se dispõe a entrar na política. Verdade. Porque a maioria das pessoas, como eu já falei, tem uma visão da política sempre o lado negro, o lado sujo. Verdade. Mas lá em casa foi diferente. A minha esposa começou a me apoiar e dizer que um dia eu seria vereador. Foi mesmo. E eu resistindo. E ela falava que Deus tinha algo comigo na política. Foi ao contrário. Sua esposa é uma esposa de oração também. De oração que Deus também. usa muito, né? De oração também. E interessante que depois dessa revelação, que a irmã teve essa visão, você sabe que eu sempre recebo convite para pregar a palavra de Deus. Há mais de 30 anos eu prego a palavra de Deus, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador no dia 17 de outubro de 93. E desde essa época eu prego a palavra de Deus. Deus me deu um dom de pregar a palavra. Em uma dessas visitas, em algumas cidades, nessas visitas as pessoas sempre falavam, você vai ser vereador. Você um dia vai se candidatar a vereador. Mas eu ficava, às vezes, até aborrecido quando as pessoas falavam isso para mim, porque eu não queria entrar na política, Edgar. Não era algo que estava no meu... Não era projeto meu, não estava nos meus planos, não estava... Nunca teve dentro de mim essa vontade, esse desejo de ingressar na política. Mas quando Deus, Ele tem uma missão para nós aqui na Terra, quando chega o tempo, quando chega o momento, Deus abre a nossa visão para entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. É. Por quê? A Bíblia diz assim, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, as demais coisas Ele fará. Quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Deus vai guiando a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que dizem assim, Deus não está na política. Como eu falei antes, Edgar, Deus não está na politicagem, Deus não está na sujeira, na corrupção, mas uma política limpa, uma política com responsabilidade, com transparência, com honestidade. Deus está sempre na honestidade. E aí, quando você tomou essa decisão, aí outros irmãos, pessoas na sociedade foram fazendo citações que você ia ocupar esse cargo, que você deveria ir para a política. E você continuou resistindo. Até alguns colegas de trabalho no Conselho Tutelar falavam para mim, Edgar, você vai ser vereador. Se você se candidatar, você ganha. E eu falava assim, acaba com essa conversa que eu não quero negócio com política. E sempre nessas visitas de Conselho Tutelar, algumas pessoas falavam para mim, por que você não se candidata para vereador? Por que você não entra na política? Mas eu não tinha esse desejo, Edgar. Eu não estava nos meus projetos, não estava no meu sonho. Mas como eu já falei, Deus tem algo comigo na política. Por quê? Deus conhece o meu coração, eu sou uma pessoa honesta.
Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com transparência e Deus quer pessoas honestas na política, Edgar. Eu acredito. O tempo passou de 2019 até agora, por exemplo, e essas mensagens sempre foram chegando para você. Você já tinha filiação em algum partido? Não, eu era filiado, havia me filiado na outra campanha passada, quase forçado também, porque eu não queria, apenas para, para agradar, né? Um amigo, eu me filiei no PSC, né? PSC. Mas nunca estava... Não tinha algo que me despertava para a política. Mas quando foi para eu me candidatar novamente para o Conselho Tutelar, você sabe que no processo de escolha para o Conselho Tutelar você não pode estar afiliado a nenhum partido político. Não pode não. E eu me desfiliei. Quando foi agora, já se aproximando das filiações, né, partidárias, sim, as pessoas começaram a me convidar para eu me filiar. E eu sempre resistindo, né, Edgar? E quando foi um dia, eu chegando num culto evangélico, já estava bem próximo já de encerrar o prazo de filiação, eu fui para um culto, e quando cheguei, que subi no púlpito da igreja, tinha um irmão sentado lá, o irmão olhou para mim e disse, ele falou assim, quando você entrou aí na igreja, Deus tocou no meu coração e mandou falar para você, que você se candidatasse a vereador, que você vai ser eleito como vereador nessa cidade. Eu disse, acabe com essa conversa que eu não quero ser vereador, eu não quero negócio com política. Aí eu fiquei conversando, ele falando, você está rejeitando o que Deus quer para você, Deus tem algo com você na política. E ali o culto começou e a gente conversando baixinho ali no púlpito e ele insistindo comigo. E eu falei para ele assim, Edgar, eu disse, ainda que eu quisesse, eu não vou atrás de filiação nenhuma, irmãos, porque só falta 3 dias para encerrar. Faltavam só 3 dias para encerrar. Faltavam 3 dias para encerrar a filiação. O prazo de filiação. O que é que acontece? Ele olhou para mim e falou assim, ele disse, olha, para saber que é Deus que está falando com você, a primeira pessoa que pegar nesse microfone vai confirmar o que eu estou falando para você. Talvez você não acredite, porque eu não sou uma pessoa que vive profetizando, eu não sou profeta, mas talvez se fosse outra pessoa você ia acreditar. Mas de tanto ele insistir, eu fiquei ali pensando sobre aquelas palavras que havia me falado. E quando foi dada a oportunidade de ligar para o pregador, um irmão bem conhecido, o irmão Hélio que você conhece bem, o homem de Deus, da nossa igreja, Assembleia de Deus, ele pegou o microfone, ele não havia ouvido, ele não estava ouvindo o que você estava conversando. O que a gente estava conversando. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus conhece o profundo e o escondido. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada, aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas e apta para discernir as intenções e os corações. Deus sabia o que a gente estava conversando lá. É verdade. Quando ele pega no microfone, que começa a pregar a palavra de Deus, Deus toma aquele homem e fala assim, tem uma pessoa aqui, nessa igreja, nesse culto, que eu quero mudar ele de cadeira. E ele não está acreditando. Eu vou mudar ele de cadeira. Ele vai ser perseguido, vai ser caluniado, vão cercar a casa dele, uma parte da família não vai entender, mas eu vou mudar ele de cadeira. Deus começou a usar aquele irmão lá no púlpito da igreja, falando, não era diretamente para mim, mas a palavra vinha direto ao meu coração. E quando eu olhei para o irmão, que estava sentado próximo a mim, o irmão olhou para mim e disse assim, agora acredita? Agora dá para acreditar que Deus quer mudar você de cadeira? E eu disse, mas eu não quero. Ainda continuei resistindo, Edgar, porque eu não queria entrar na política. Um dia ou 2, e eu comecei a perder o sono, Edgar. Comecei a perder o sono e a minha esposa sempre insistindo. A minha esposa, ao contrário de outras esposas que não queriam os esposos na política, a minha esposa passou a insistir comigo
para me filiar, tá entendendo, Edgar? O que é que acontece? Aquilo começou a me inquietar. Quando foi uma noite, eu fui orar e eu disse para Deus, Senhor, eu não quero entrar na política. Eu não quero, se eu tiro isso da cabeça das pessoas, isso é tal. E quando foi já a certas horas da noite, eu disse para Jesus, eu disse, Senhor, eu só acredito. Faltava para já 2 dias só, para terminar o prazo. Eu só acredito que o Senhor me quer na política se amanhã se apresentar uma pessoa e falar essas palavras para mim. Tu quer se filiar, eu levo a ficha, né, de filiação até a tua casa. E eu dormi, quando acordei pela manhã, eu peguei a moto e subi ali na rua próxima à minha casa e tinha um vereador, né, sentado de frente a uma casa e ele gritou. Ele disse, tu quer se filiar, eu levo a ficha de filiação na tua casa. Não tinha como eu fugir. As pernas tremeram naquela hora. As pernas tremeram e não teve mais como eu resistir, porque eu passei a perceber, eu passei a entender que Deus tinha verdadeiramente uma cadeira reservada para mim na Câmara Municipal. Foi assim que aconteceu. E aí você se filia. Aí eu me filiei e pedi até segredo, fiquei ali caladinho. Fiquei calado, mas ainda resistindo. Eu disse, eu me filiei, mas eu não vou me candidatar. Tá vendo? Fiquei ainda resistindo, tal, mas estava filiado. Você quando se filiou com a situação ou oposição? Com a oposição. Com a oposição. Por que eu me filiei na oposição, Edgar? Eu havia pedido a Deus uma orientação durante a noite. Eu disse que a primeira pessoa que se apresentasse e o partido que se apresentasse e falasse com essas palavras, você quer se filiar, eu levo a ficha de filiação na sua casa. Quem se apresentou? A oposição. A oposição. A oposição. Mas Deus havia falado que uma parte da minha família não ia entender. Meus familiares, a minha família, em casa, todo mundo foi a favor. Mas uma parte, por questão política, né, envolvimento na situação, ia haver resistência, como houve. Tá entendendo? Né? Como houve uma resistência grande. Mas, Edgar, tem uma coisa comigo que eu demoro assim a tomar uma decisão. Mas quando eu tomo uma decisão, eu tomo firme. Tá entendendo? Quando eu tomo uma decisão, e a partir daquele momento eu não tinha, já passei a entender e a saber, eu não tinha mais dúvida que Deus estava naquele negócio. Se eu me candidatasse, eu ia ser eleito. Porque Deus já havia falado comigo. O que eu estou falando aqui, só quem entende são pessoas que têm intimidade com Deus. Porque eu acredito, baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que a Bíblia diz que não cai uma folha seca sem a permissão de Deus. Deus conta as estrelas do céu, conta os grãos de areia da praia. Deus sabe, até os cabelos da nossa cabeça são contados. E todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, nós devemos entregar nas mãos de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Você falou aqui de perseguição, né? Falou de resistência. A resistência realmente aconteceu. E agora, quando você toma a decisão, que faz a filiação e começa o trabalho, quais foram os principais desafios que você teve pela frente? Edgar, eu acho que eu fui o candidato mais perseguido. Eu acho que eu fui o candidato mais perseguido, não sei por quê. Porque eu não tinha condição financeira, me candidatei sem nada, posso dizer, o candidato liso. Sim. É só apegado à fé. Apegado àquilo que Deus havia falado comigo. Sim. Porque eu tive que renunciar, Edgar, 3 meses de salário do Conselho Tutelar sem remuneração. Imagine você já sem uma condição financeira e ter que renunciar 3 meses de salário. 3 meses, uma licença política para me lançar candidato. Era preciso ter muita convicção da vitória. Imagine, você ter que renunciar 3 meses, se candidatar sem dinheiro, parece loucura, parece negócio de louco.
algumas pessoas não entenderam, mas a partir do momento que eu entendi que Deus estava me escolhendo para me sentar naquela cadeira, eu passei a ter convicção que eu seria eleito sem dinheiro. Para você que não conhece a história, esse candidato, atual vereador, ele foi visto, né, nas ruas, falava como o profeta, o vereador profeta. E aí, quando ele começa a assegurar em cima dos palanques, aonde ele chegava, que a cadeira estava reservada para ele, muitos começaram a duvidar. E é sobre isso que nós vamos falar. Aldemir, quando você começa, né, fazer a sua campanha e assegura firmemente, como você vinha dizendo, que a cadeira era sua e que ninguém ia tomar, quais foram, né, nesse momento, os contratempos que tiveram? Alguém chegou vamos chamar de zombar de você, alguma coisa nesse sentido? Edgar, na primeira palestra que a gente teve lá no bairro São José, que foi me dada a oportunidade para eu fazer, para eu discursar, para fazer a minha fala ali naquele palanque, eu senti uma força vindo dentro de mim. Aquilo não estava planejado, aquilo eu não estava pensando em falar aquilo, mas Deus me deu uma autonomia, autoridade de falar e determinar e de profetizar. A partir daquele momento eu passei a dizer, uma cadeira da Câmara Municipal, né, será minha, eu vou me sentar naquela cadeira, vocês podem escrever. E muitas pessoas ficaram emocionadas naquele momento, sentiram um toque, que quando eu desci do palanque, várias pessoas vieram ao meu encontro e falaram para mim assim, Edgar, Aldemir, por que quando você disse aquelas palavras eu senti eu senti algo impactante? E muitas pessoas falaram para mim, a partir de hoje você ganhou o meu voto. Deus começou a tocar no coração das pessoas. E a partir daquele momento foi que eu tive convicção que seria eleito. Pessoas, políticos, acostumados a ganhar e confiar mais só no lado financeiro, na força financeira, na força de um político tradicional, passaram a zombar, passaram a dizer como é que um candidato... até eu levei o nome do Neguinho da Baixada, aquele coitado, como é que aquele coitado vai se eleger, como é que ele tem aquela coragem de falar em cima do palanque que uma cadeira da Câmara Municipal é dele. Mas eles não estavam sentindo, Edgar, o que eu estava sentindo. Eles não tinham a convicção que eu estava tendo. Até quando eu chegava em algumas casas, Edgar, e que ia pedir os votos, alguém falava para mim, olha, candidato a vereador passou aqui e falou que a sua votação será de 50 votos, outro dizia de 30 votos. Aí, quando eu comecei a andar nas ruas, aí aumentaram para 100, aí eu estava aumentando para 150, eu digo, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Começaram dando 50 votos, aí passaram a dar 100 votos, aí já chegaram a 150 votos, eu digo, tá chegando. E quando saiu o resultado das primeiras pesquisas, muitas pessoas não sabem, mas eu tinha acesso a algumas pesquisas, comecei a aparecer em sexto, em quinto. Aí alguns políticos começaram a acreditar. Já outros que não estavam a par da situação continuaram duvidando. Por quê? Olhavam para mim que eu não era de família política, que eu não tinha condições financeiras, mas Deus queria mostrar para essa cidade, Deus queria mostrar para essa sociedade, Deus queria mostrar para aqueles que só acreditam no dinheiro, aqueles que só acreditam na influência política, que Deus é Deus. Que quando Ele quer levantar alguém, Ele levanta. E outros diziam, por que você não vai para o lado de fulano, que tem o poder do dinheiro? Mas muitos que confiaram no homem foram decepcionados. E eu que acreditei em Deus, eu fui honrado. Sem dinheiro? Sem dinheiro, sem fazer parte de uma família política, sem uma equipe para trabalhar, não tive equipe para trabalhar. Foi pessoas voluntárias que Deus tocou no coração para trabalhar, tá entendendo? Amigos, pedi um voto aqui, pedi outro voto ali. Mas eu não tinha uma equipe. Até para entregar o santinho, eu entregava só. Tá entendendo? A não ser aquelas pessoas que Deus usava. Preparação de Deus mesmo. É os amigos que Deus usava, tá entendendo? Imagino que nesse meio tempo, né, você já está dentro da campanha agora, você teve algum contratempo?
né? Por exemplo, situação, querer confrontar você em determinados locais? Muito, Teve, muito. você pode relatar alguma coisa? Sim, aconteceu até eu estava pedindo votos no Conjunto Flores 1, encontrei com o prefeito, né? O prefeito muito irritado porque falta de ética, um dos candidatos a vereadores, falta de ética, passou algumas informações para o prefeito, tá entendendo? Querem fazer confusão Sim. entre a situação e a oposição, e principalmente para querer degredir a minha imagem. O que acontece? O prefeito veio com alguns argumentos, eu tive que enfrentar ele com argumento. Tá entendendo? Porque eu sou um camarada, Edgar, não é porque eu não tenho condições financeiras, não saí de uma família política, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma opinião formada. Tá entendendo? Isso é bom. Eu tenho uma opinião formada. Quando eu defendo uma tese, Edgar, eu vou até o fim com aquela tese, tá entendendo? Quando eu tenho convicção. E eu tive que enfrentar. Mas ali foi uma questão política, um desacordo. Sim. Por exemplo, questão política, mas graças a Deus eu não tenho inimizade com o prefeito, somos adversários políticos, né? Hoje, mas eu não tenho problema pessoal com o prefeito. Depois eu encontrei ele outras vezes. Ele chegou até a dizer para mim, eu estava pedindo voto no Novo Horizonte, e ele chegou a falar para mim, você vai ser, é o único candidato que vai ser eleito na oposição. Tá entendendo? Porque sabia através das pesquisas. Sim. Através das pesquisas. As pesquisas sempre aparecem bem colocadas nas pesquisas. Tá entendendo? Foram se aproximando os dias. E você tinha noção de qual seria a sua votação no meio da campanha ali? Edgar, eu vou falar algo que só vai acreditar, como eu já falei, Sim, aqui nesse bate-papo com você, quem acredita em Deus. Eu apareci em algumas pesquisas em quinto, em sexto, mas quando foi uma noite, eu tive um sonho que não ganharia naquela posição. Acredita? acredito. Que eu não ganharia naquela posição. E eu, por exemplo, eu não tinha assim uma equipe trabalhando comigo, mas Deus dá inteligência e sabedoria para a gente ter o discernimento das coisas, Edgar. Eu saía pedindo voto, eu tenho um caderno lá em casa, tá lá como prova, na soma das pesquisas que eu aparecia, eu ficaria mais ou menos, se eu fosse eleito, como estava nas pesquisas, com mais de 300 votos, beirando 400 votos. Mas o que acontece? Eu comecei a fazer uma soma lá, uma matemática um pouco maluca lá, tá entendendo? Que deu certo. Que tá lá escrito. Quando terminou, eu comecei a fazer umas contas lá e eu vi que eu ia ficar com mais ou menos, eu marquei lá 237 votos. Eu digo, a minha votação vai ser entre 235 a 240 votos. Por quê? A perseguição foi grande. Eu andava nas casas, e quando eu chegava em algumas casas, o pessoal falava para mim, ó, fulano chegou aqui, ofereceu R$500 para tirar seu voto. Nossa. R$500. Era questão de honra me derrotar, para alguns aí. Era questão de honra. Porque eles ficaram irritados quando eu profetizei, quando eu falei que seria eleito nessa cidade como vereador liso, sem dinheiro, só com caráter, com a fé, tá entendendo? A sociedade, os políticos tradicionais não aceitavam isso. Tá entendendo? Não aceitavam. E fizeram tudo para me derrotar. Trabalharam para me derrotar de todas as formas, fui perseguido. Em várias casas eu cheguei, eu tenho provas, tá entendendo, Edgar? Eu ofereci dinheiro para tirar os meus votos. E eu sabia que minha votação ia cair. Por quê? Ao não ter dinheiro, viu? Ao não ter dinheiro, muitas pessoas mudam de opinião. Mas graças a Deus que eu tenho na sociedade muitos amigos, pessoas que eu agradeço, as pessoas que me honraram, pessoas que votaram livre, acreditando nas minhas propostas. Eu não andei fazendo politicagem, eu não andei mentindo de casa em casa, eu não andei oferecendo coisas que eu não podia cumprir. Hoje, Edgar, eu posso andar em todas as ruas de Jaçanã. Eu posso andar em todas as ruas de Jaçanã, porque eu não prometi algo que eu não tinha condições de cumprir. Não, ao contrário de muitos políticos. Tem muitas pessoas que não podem andar em certas ruas, tá entendendo?
Porque prometeram algo que não chegaram a cumprir. Hoje eu sou uma voz livre. Hoje eu não sou preso a um político tradicional que diz, não, você vai ter que falar isso na Câmara Municipal. Você vai ter... Não, eu sou uma pessoa livre. Eu sou a voz do povo hoje na Câmara Municipal. Como é que está a sua interação com os vereadores? Já teve esse momento? Como é que... Já teve 2 sessões extraordinárias, Sim. Edgar, e eu me dou bem, né? Questão política é questão política, sobre questão pessoal. Questão pessoal, não tenho questão pessoal com ninguém, né? Com todos os vereadores, com os 8 vereadores, né? Os colegas da oposição e da situação, o meu relacionamento com eles é sadio, graças a Deus. Ótimo. Como vai ser a sua oposição? Edgar, eu vou procurar fazer a oposição com responsabilidade. Muito bem. Né? Com responsabilidade. Eu não vou ser uma oposição burra, que vou, como é que diz? Ser um irresponsável. Eu vou ser oposição, vou fiscalizar. Nós temos 2 vereadores na oposição, o vereador Ismael Romão, um jovem inteligente e um jovem capacitado que também Deus levantou para ser a voz do povo na Câmara Municipal. E a gente está trabalhando em parceria, né, e fazer o papel do verdadeiro vereador. Por quê? Eu dizia no meu discurso político na campanha, Edgar, que eu não queria ser um vereador para ser um vereador mudo. O vereador que chega na Câmara Municipal faz só balançar com a cabeça, não tem voz, não tem força. Eu serei a voz do povo na Câmara Municipal. Eu sou um dos representantes do povo evangélico. Sim. Sou evangélico, vou lutar pelos direitos do povo evangélico desse município, né? Porque já se elegeram vários vereadores evangélicos. Mas eu quero ser um verdadeiro representante, não só apenas do povo evangélico, mas principalmente do povo evangélico. Por quê? Porque sempre foi um povo esquecido. Hoje nós temos hoje o povo evangélico do nosso município chega a 15%, 20% da nossa população. Mas a gente vê que não tem aquele apoio do poder público, principalmente nas nossas festas, nos nossos eventos. Eu não sou contra apoiar as outras festas tradicionais das nossas cidades, mas que o povo evangélico também tem a sua vez. Por quê, Edgar? Nós sabemos que o verdadeiro evangélico ele não fuma, não bebe. A festa do evangélico é um culto, é uma festa nas datas específicas. É nesse momento que o povo evangélico precisa de um apoio maior. É do poder público. E a gente não vê isso acontecer em Jaçanã. Você trouxe um dado muito importante. A missiologia ela diz que quando uma população ela tem 20% evangelizada ou frequentador de igreja evangélica, considera-se uma igreja, ou seja, uma cidade ou uma sociedade evangelizada. Quando você traz esse índice, a gente sente essa falta. A falta de uma representação mais firme, uma representação que se tiver que falar algo em favor dessa comunidade, importante, porque a comunidade evangélica ela é tão importante para a sociedade, muitos não sabem, que ela contribui com a própria administração. Sim. Quando você diz que uma pessoa não bebe, não se droga, e quando uma pessoa pratica boas obras, ela está contribuindo com a administração da cidade. Sim, Edgar, por quê? Atrapalhei isso. Pode dizer. Olha, Edgar, a igreja evangélica ela faz um trabalho de evangelismo e faz um trabalho social. Sim. O que acontece? A igreja evangélica, quando você evangeliza, para aquelas pessoas que vivem na sarjeta, vivem nas drogas, nas bebidas, quantos pais que têm o maior desejo de ver os seus filhos libertos, né? Pessoas que são escravas das drogas, das bebidas, vai trazer o quê? Não vai trazer gasto para o poder público? Não é assim? Com certeza. Não é verdade? Porque quando você resgata uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está nas bebidas, a igreja evangélica ela faz esse trabalho de evangelismo, faz um trabalho social também. Você está o quê? Contribuindo para a sociedade, contribuindo para o poder público. O poder público deveria ter uma visão, né, mais voltada para o povo evangélico, um apoio maior. Porque quando você resgata uma pessoa que está lá, numa clínica de recuperação, não é? Sempre envolvida em coisas que... Você sabe como é a nossa sociedade.
você está fazendo bem para a sociedade e está ajudando o poder público também. E a igreja evangélica aqui de Jaçanã tem feito um trabalho social muito grande. Por que, Edgar? Eu sei, porque eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Você sabe que eu já dirigi igrejas por mais de 14 anos. Sim. E eu dirigi a igreja do Florizum por 2 anos. E ali eu fiz um trabalho de evangelismo, um trabalho social também. A gente doava coisas, visitava as casas. A igreja evangélica foi um trabalho rico no nosso município. Dirigi a igreja do Flores 2 também por 2 anos. Fiz um trabalho, dirigi também a igreja do bairro São José, a igreja Assembleia de Deus, antes, no primeiro período, 2 anos, depois mais 7 anos, 9 anos de dirigir na igreja Assembleia de Deus do bairro São José. E eu sei o que é, porque uma igreja contribuir para a sociedade e ajudar o poder público. Eu visitava as casas, eu visitava os enfermos, visitava os doentes, visitava as pessoas viciadas. E a igreja evangélica procura se envolver nesse trabalho. Por quê? Que a igreja evangélica não pode ter um apoio maior do poder público do nosso município? Você trouxe um assunto muito importante. Nós falamos aqui da contribuição que traz o segmento evangélico e da quantidade de evangélico no nosso município. Já existe no município de Jaçanã a lei que criou o Dia do Evangélico, né? Várias cidades na região em que a gente tem conhecimento, onde existe essa lei, as prefeituras elas contribuem com um valor para esse dia. Sim. Os evangélicos ali eles vão ter o direito de trazer um cantor, trazer pregadores, sim, criar um evento em torno desse dia. E Jaçanã ela já tem essa lei. E essa lei ela dá respaldo ao o executivo para doar, né, um, sim, determinado valor para realizar esse momento do Dia do Evangelho. Aparentemente, nunca se viu isso aqui em Jaçanã. Você pensa em resgatar essa lei e fazer uma articulação ou um apelo ao prefeito para que favoreça esse dia, direcionado para o Dia do Evangelho? Sim, Edgar. Inclusive Nova Floresta, né? Nova Floresta. É um exemplo na região, no Dia dos Evangélicos. É um evento grande, acontece todos os anos com o apoio da Prefeitura Municipal, palco, cantores gospel, né? Há um patrocínio, há uma ajuda do Poder Público, da Prefeitura Municipal. É um evento grande que envolve toda a região. Jaçanã foi criado o Dia do Evangélico, mas não tem esse apoio de Jaçanã ainda, nesse lado financeiro. Até, Edgar, nessa última comemoração do Dia dos Evangélicos em Jaçanã, até poucas autoridades compareceram, Edgar. O prefeito não compareceu, eu sei que ele mandou um representante, mas esse representante foi o presidente da Câmara Municipal, já chegou um pouco tarde. Teve o vereador Edilson, que já é evangélico também, mas poucas autoridades. Na praça de eventos, não sei se foi por aqui, não sei o que aconteceu. As lâmpadas não funcionaram, tá entendendo? Até alguns evangélicos ficaram um pouco irritados. Eu prometo lutar. Eu vou procurar lutar, buscar melhorias, para que o povo evangélico tenha mais apoio no nosso município. Que esse dia não seja apenas o dia do evangélico, mas que haja um apoio da Prefeitura Municipal para que esse evento seja maior, porque precisa sim do apoio, sim, precisa sim do apoio da Prefeitura Municipal, que o prefeito tem um olhar mais voltado para o povo evangélico. E eu serei um verdadeiro representante do povo evangélico desse município. Vou votar por isso, Edgar. Até porque, Aldemir, os eventos seculares, nós quando olhamos na transparência, a gente vê bandas, um valor de 80 mil reais, sim, 150 mil reais, um valor total de 270, 280, 300 mil reais. Por que não destinar um valor menor do que esse para que os evangélicos façam suas comemorações, já que eles são uma parte, uma fatia muito boa, vamos chamar de fatia aqui, muito boa na sociedade e que traz uma contribuição muito grande espiritual e social para o município, né? Sim. Então percebe-se que falta um reconhecimento ainda para esse segmento da sociedade. Sim. Nova Floresta tem um valor simbólico, tá entendendo? Para a festa dos evangélicos. Quando se diz Dia dos Evangélicos, não é o dia da Assembleia de Deus.
Não. Eu sou o presbítero da Assembleia de Deus, mas faz dia dos evangélicos. Nós temos aqui no nosso município a Igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja. Temos a Igreja Congregacional do Pastor Antônio, Pastor Amigo, né? Que a gente tem uma amizade com o Pastor Antônio. Nós temos a Igreja Pentecostal, Pastor Fernando. Nós temos a Igreja Filadélfia, do Pastor Felipe. Nós temos outras igrejas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos outras igrejas. É o dia do Evangelho, que é o dia de todas essas igrejas se reunirem para fazer a sua festa. Porque a festa do Evangelho é essa mesmo, né? A festa do Evangelho é essa mesmo, é de louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. E as outras festas, como você já falou, Edgar, quem investir 100 e tantos mil, 100 mil, 5, 10 mil, não é nada dentro de uma quantia tão alta que é investir em outras festas. Eu não sou contra. Porque eu não sou contra investir nas outras festas, mas desde também que haja investimento com as nossas festas, com os eventos evangélicos. Mesmo porque existe uma lei que ampara. Existe uma lei que ampara. Justamente. É verdade, Ademir. Só mudando aqui um pouquinho, Ademir, é normal os vereadores, quando ganham uma boa parte, eles, do meio do mandato para frente, migrarem para a situação. Em busca daquilo que lhe traz benefício. A pergunta é a seguinte: o vereador Aldemir pensa em determinado momento sair da oposição e ir para a situação? Olha, Edgar, eu sei que não é fácil você ser vereador na oposição. Porque todas as vantagens sempre são dadas aos vereadores da situação. Mas tem uma coisa que não se vê nem se troca. É o caráter. Está entendendo, Edgar? Eu fui eleito com a maioria dos votos da oposição, prometendo ser oposição. Está entendendo? Eu sei que eu tive alguns votos da situação, mas a maioria a chapa da situação conseguiu ainda desviar esses votos, tá entendendo? Sim. Mas eu pretendo me manter na oposição. Até saiu muitos comentários sobre isso, até na época da campanha. Esses vereadores aí não vão resistir às propostas, não. Eles não vão continuar na oposição. Mas só que eles não me conhecem. Eu sou uma pessoa de caráter, sou uma pessoa de responsabilidade. Eu sempre aprendi a viver com pouco. Eu não tenho luxo. Você sabe que eu não tenho luxo. A minha casa é uma das mais simples da cidade. O vereador da oposição, ele não tem vantagens, tá entendendo? Ele recebe o salário para tudo. O que é que acontece? Mas se tem uma coisa que não se vê nem se troca, é o caráter. Eu pretendo me manter na oposição, fazendo um trabalho de um vereador atuante, de um vereador fiscalizador, fiscalizar, fazer um trabalho com responsabilidade, ser a voz do povo na Câmara Municipal e diferente de alguns vereadores que não têm voz na Câmara Municipal. Não tem a liberdade de falar o que o vereador da oposição tem autonomia e autoridade para falar. Porque ele tem autonomia, tem autoridade para falar. E às vezes tem vereador da situação que não tem essa autonomia. Isso é verdade. Percebe-se que você e o outro vereador Ismael Romão, vocês dois estão começando a fazer um trabalho diferenciado que há muito tempo a sociedade não via, né? Um trabalho com proposta, um trabalho fiscalizador, mostrando a dificuldade, mas também mostrando a solução, né? Isso percebe que vocês vão dar continuidade a esse tipo de trabalho. Sim, Edgar, porque não adianta apenas você mostrar problema. O povo quer solução. O povo quer solução. Aí alguém diz assim, mas dois vereadores da oposição não tem força nenhuma. Tem sim, tem. Nós estamos ali para cobrar a solução. E até tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, que vereador da situação não é para fiscalizar. Todos os vereadores, o papel do vereador é fiscalizar a gestão pública. Agora, nem sempre acontece com os vereadores da situação. Mas nós, como oposição,
nós vamos não apenas mostrar o problema, mas sim buscar soluções. E, logo após a campanha, Edgar, a gente já foi a Natal, a gente já foi à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a gente já conseguiu uma emenda parlamentar, esse ano vai chegar um carro para a saúde, tá entendendo? E a gente vai continuar fiscalizando e buscando as soluções. Inclusive, Aldemir, o trabalho que vocês já vem fazendo, ele já vem surtindo um grande efeito, né? Alguns populares, de vez em quando, conversam com a gente, e foram feitas algumas solicitações a vocês, a você e a Ismael, e já foram solucionados. Isso é bom para a sociedade, né? Isso significa, a sociedade, que quando tem uma oposição que faz um trabalho correto, um trabalho que atenda às demandas, a tendência é o executivo atender aquelas solicitações do vereador da oposição. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Lâmpadas queimadas em determinadas ruas, né, já está sendo solucionado. Entulhos em outros lugares. A oposição já fez uma apresentação e já está sendo solucionado. Então isso é bom. A oposição está fazendo a sua parte fiscalizadora porque está deixando em alerta o executivo. Ele está vendo que não está só. Ele sabe que tem alguém olhando. Por mais que os seus pares ali não olhem, mas a oposição está vendo e está mostrando. Então, parabenizamos a oposição pelo trabalho que está fazendo dentro do Jaçanã e pelos secretários que estão ouvindo e solucionando os problemas que estão aí na cidade. Você é um vereador evangélico, né? Como a gente fez uma boa citação aqui, só que em Jaçanã nós não temos só os evangélicos, nós temos a Igreja Católica, nós temos demais religiões. Como será o seu trabalho enquanto evangélico, mas também enquanto esses segmentos da religião? Boa pergunta, Edgar, porque eu falei muito dos evangélicos, né, nesse nosso bate-papo. Eu sou evangélico, sou representante do povo evangélico, mas sou representante de todas as religiões também. Eu sou vereador do católico, eu sou vereador do espírita, eu sou vereador de outras das demais religiões também, porque nós não temos que fazer acepção de pessoas. Eu sou o representante do povo de Jaçanã, né? O que precisar de mim, que seja católico, que seja espírita, que seja de outra religião, eu estou aqui para atender a todos. Ótimo. Em determinadas falas, né, não só lá na Câmara de Vereadores, mas até mesmo com pessoas da sociedade, o atual gestor ele dizia que a presidência da Câmara ia fazer com os 9 vereadores. Como ficou a oposição diante dessa fala? Olha, Edgar, quando surgiu o nosso grupo, né, que a situação acreditava que não tinha oposição mais em Jaçanã. Eles acreditavam que a oposição tinha acabado. O que acontece? Quando surge esse grupo, Tata Costa, né, na chapa majoritária, mais novo, como vice, e os nossos 10 candidatos a vereadores, foi uma surpresa para muita gente. E muitos zombaram, não acreditavam na força da oposição, porque eram pessoas que não eram pessoas que tradicional na política, né, como diz a história, as pessoas novas na política, e já começaram a dizer que eles iam eleger 9 vereadores. Já começaram a falar. Aí depois começou a aparecer as pesquisas, né, e passaram a ver que não era da forma que eles estavam pensando. Aí chega um momento que, depois da eleição, a gente já é eleito, da eleição para a presidência da Câmara, né? E muitos já começou um boato nas ruas, a oposição vai se vender, os 2 vereadores não vão resistir, né? Começou a sair boatos que eles teriam os 9 votos, né, na Câmara Municipal para presidente. E quando foi no dia da votação, eles nos procuraram, já na reta final. Foi quando a gente argumentou, Edgar, que seria uma traição com os nossos eleitores, com aqueles que acreditaram na gente, que votaram na oposição, acreditando que a gente ia fazer oposição. E eu cheguei a relatar lá, dizendo que eu não tinha nada assim, não tinha nenhum problema particular com nenhum dos candidatos a apresentar a Câmara, mas como vereador da oposição, o meu voto seria branco.
Eu ia ou anular o voto, mas não votaria na situação, por respeito aos 235 votos. Eu sei que eu tive alguns votos da situação também, mas a maioria foi da oposição. E quando terminou a votação, eu encontrei algumas pessoas que disseram: se você tivesse votado na situação, você teria perdido todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. Eu acho que eu acertei não votando na presidente da Câmara, apesar de não ter nenhum problema particular, a gente se dá muito bem, mas eu sou oposição. Quando vocês começaram esse trabalho da oposição, muitos falavam que eram pessoas inexperientes. Tatá, por exemplo, era uma pessoa inexperiente na política, ela que estava encabeçando, e aí vem você, inexperiente, vem Ismael, com um pouco de bagagem, mas ainda com a inexperiência também, e os demais candidatos. E isso surgiu um burburinho, ao ponto da situação dizer que iria ganhar da oposição com uma margem com mais de 1.500 votos. Inclusive saiu apostas, onde muitos saíram decepcionados com essa situação. Quando vocês passaram a ouvir que ia perder com 1.500 votos de maioria, qual foi a reação do grupo? Edgar, quando Tatá Costa lança a sua candidatura, né, alguns zombaram, passaram a dizer que Tatá era candidato de 300 votos, outros começaram a dizer que era de 500, que ia ganhar, uns falavam que era 2.000 votos de maioria, outros de 1.500. Mas quando a gente começou a andar nas ruas, a gente começou a visitar as pessoas, a gente via a rejeição grande do prefeito atual. Uma rejeição grande. Muito grande. E muitas pessoas, por receio de perseguição, pediam segredo. Diziam pra gente que votava em Tatá Costa, e até nas pesquisas essas pessoas falavam que votavam na situação. Por isso que houve muitas postas, e eu falava sempre lá em casa, conversando com minha esposa: vão perder todas. Porque a gente via que não tinha essa margem, não tinha essa vantagem. Tá entendendo? A gente via, principalmente no bairro São José e no Novo Horizonte, em várias ruas, Tatá ganhava. Tá entendendo? Porque na zona rural era muito dividido os votos. No Flores, no começo, Tatá começou muito bem, no Flores 1, mas depois foi investido algumas coisas lá. Mas a força dos votos de Tatá Costa era dentro do bairro São José e no Novo Horizonte. E eu passei a falar para as pessoas, eu digo, todos que fizeram postas, dando acima de 1.000 votos de maioria, perder todas. E perderam, Edgar. Porque não acreditavam que Tatá Costa teria essa votação muito alta. Né? Foi uma votação muito alta. Um grupo novo, com 10 candidatos a vereadores, eles tinham lá 20, né? Muita gente tradicional na política, os empresários, comerciantes, e a gente só com pessoas simples, humildes. Né? Foi uma surpresa para eles, mas não foi uma surpresa para mim, essa votação do Tatá Costa. Porque a gente andava nas ruas, a gente andava nas casas de Edgar, e a gente ouvia as pessoas. A gente via no olhar das pessoas a vontade de votar em Tatá Costa. O pessoal, eles... Realmente a gente andava e via por aí que não era o que era falado em relação à situação. Aldemir, nós estamos chegando ao final desse bate-papo, e você que nos acompanha no JaçanãCast, atente para esse homem, um homem de Deus, um homem que tem intimidade com Deus, e quando ele começou a falar que Deus estava no controle, poucas pessoas acreditaram. Só quem realmente vive o mundo espiritual sabe da importância que tinha o que ele falava em cima dos palanques. E, Aldemir, o que eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a sociedade jaçanãense. Edgar, obrigado. Obrigado por esse convite, obrigado por esse bate-papo. O que eu posso deixar para a sociedade jaçanãense é que vocês vão ter um vereador de luta, né, de responsabilidade, de transparência, né, mundo de fé, de coragem. Edgar, eu sou uma pessoa que quando eu me empenho em alguma coisa, né, eu faço com amor. Você me conhece. Sim. Que quando eu aceitei o Evangelho de Cristo, você sabe que a Bíblia Sagrada ela é composta de 1.189 capítulos, 31.173 versículos.
E quando eu peguei aquela carta, a carta magna que rege os cristãos, eu disse, eu vou comer ela todinha, no bom sentido, né? Eu vou ler ela todinha. E eu, durante esses anos, eu li ela mais de 10 vezes, para ter base, para ter convicção daquilo que eu estou defendendo, né? Sim. E a carta magna dos cristãos é a Bíblia Sagrada. Quando eu me candidatei para o Conselho Tutelar, quando eu vi o ECA a primeira vez, eu disse, eu vou comer ele de capa a capa, eu vou ler ele. Antes da eleição do Conselho Tutelar, eu já tinha lido o ECA, se eu não me engano, é 267 artigos. Eu li todo o ECA. Por quê? Para eu ter base. Quando eu chego na Câmara Municipal, que eu recebo a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara, da Casa, né, da Câmara Municipal, já deu vontade de eu começar a ler ali. Edgar. E eu já consegui ler o regimento interno, já consegui ler o estatuto, a Lei Orgânica do Município. E eu vou me esforçar para ler a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Vocês vão ter um vereador que vai lutar pelo povo e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor Jesus abençoe todos os jaçanaenses e todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe, Edgar. Foi um prazer estar nesse bate-papo legal com você. Amém. Parabéns aí, sucesso na sua trajetória e que Deus abençoe também e seja firme nos seus propósitos, nos seus objetivos, nos seus projetos.